Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Bom momento, ouvintes da Central 3. Hoje é segunda-feira, dia 17 de agosto de 2026 e eu sou o Caio Belandi, direto do Saúl Studio, para mais um episódio da temporada lá do B10 anos, chegando no seu feed. O time hoje tá com o Daniel Soares aqui no estúdio e a Luara Ramos via internet. Quem tá com a gente também é um professor, historiador, escritor, deputado federal, candidato à reeleição pelo PSOL, Chico Alencar. A gente vai falar um pouco dessa trajetória. Já tava aqui me desculpando com o Chico, assim como fiz com a Jandira, né? Ao lado B hoje paga uma dívida, Chico. Tem 10 anos de trajetória e você ainda não tinha estado aqui com a gente. Você que é já considera um quadro histórico, né, da esquerda, não só carioca, fluminense, mas brasileira também. Um cara muito querido, muito importante pra gente. Então a gente tá pagando essa dívida. Bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Caio, Daniel, Luara, que tá à distância, mas sempre muito perto, e estou aqui à disposição de vocês para trocar ideia. Não tinha dívida nenhuma, não. Ninguém tem dívida comigo, e nem eu, felizmente, não tenho nenhuma dívida com banco. Falei quando a sua colega de câmara, Jandira, esteve aqui, né? Eu falei que era o desenrola do lado B, né? O desenrola 3. Agora é o desenrola 4.0 com o Chico. Luara, cidadã do mundo, boa noite. Oi, Caio, Daniel, lá para o nosso convidado de hoje, deputado Chico Alencar. É uma honra imensa participar dessa conversa. E olá para todo mundo que ouve a gente a partir de agora. Bora para pagar essa dívida de 10 anos do lado B aí. Vamos começar logo esse papo. Pois é. Bem. Daniel, boa noite. Boa noite. A gente teve a Jandira aí, cantos nomes da esquerda, né? Tava vendo aqui, teve o Freixo também, né? Todo mundo que eu votei quase tá passando, né? O Chico já foi candidato a prefeito, deputado federal, estadual, senador, e teve meu voto em várias dessas eleições. Os que estão do nosso lado ainda, né? Pelo menos, né? Enfim. Antes da gente começar aqui a nossa conversa, eu tenho um recado pra você que tem que sair de casa com seu bebê. Você sabe que é preciso ter segurança e conforto para a sua cria e liberdade e autonomia para você. E é para te ajudar neste momento que a gente indica a Dona Chica Slingueria. Sejam nas grandes viagens ou nas pequenas saídas, os slings e carregadores de bebê da Dona Chica facilitarão a sua vida, garantindo mobilidade para mamães e papais e bem-estar para os pequenos e pequenas. Visite a loja donachicasling.com.br e ganhe 10% de desconto no cupom Lado B. Se a compra for no Pix, você ganha mais 5% de desconto. Dá uma olhada lá no site donachicasling.com.br e utilize o cupom Lado B na hora da compra. Conheça também o Instagram @Dona Chica Sling. Tem cupom também no site da Boitempo, tá? Lá do Boi20 em boitempoeditorial.com.br e tenha 20% de desconto em cada compra. E tem mais cupom. Cupom na Camisa Crítica, camisacritica.com. O cupom lá é o Lado B, que você tem 10% de desconto. Lembrando que a gente tá em agosto, né? Mês do nosso aniversário de 10 anos. E aí, se você tiver aí um dinheirinho sobrando pra gente, já estamos ficando no final do mês, já tá ficando mais difícil, mas vai que você pode fazer aí um Pix de aniversário pro Lado B. ladobdorio@yahoo.com é a chave Pix, ou pode nos apoiar em apoia.se/Lado B do Rio, as faixas a partir de R$10, apoia.se/Lado B do Rio. Chico, vou começar por um tema mais, digamos assim, partidário, né? Você é um fundador do PSOL, tendo feito parte do grupo de deputados e militantes que romperam com o PT há 21 anos, né? 2005. Exato. Isso. E lá, era lá no primeiro mandato do Lula, né? E aí, 2 décadas se passaram, a gente tá aí, você militando novamente ao lado do PT. E aí, evidentemente, a gente sabe da conjuntura, né? A gente já tá aqui, nesses últimos 10 anos a gente viveu isso. Mas eu queria que você fizesse esse balanço de vida, de militância mesmo. Como é que você vê, enfim, pra você e pra muitos, né? Que fizeram essa migração, fundaram o PSOL. Hoje o PSOL é um partido grande, né, de fôlego, digamos assim, é um partido nacional, é um partido que tomou aí sua maioridade aos 20 anos, nascido para ser uma oposição à esquerda do governo Lula e que hoje tá aí com o Lula novamente, dessa vez marchando ao lado do Lula. Queria que você fizesse, como é que foi viver aquilo e como é que Lembrando, para quem porventura não conhecer o Chico Alencar, ele passou 16 desses 20 anos na Câmara dos Deputados, né, então... Viveu. Bom, questão excelente. Em primeiro lugar, na minha concepção e na minha vivência, partido não é uma igreja cheia de dogmas, é um instrumento.
da transformação social. O partido é um mecanismo, claro, com regras, sem caciques, que ajuda a mudar as relações, em geral, de força de uma sociedade de classe. No projeto utópico, e utópico no bom sentido do vir a ser, do não lugar a ser conquistado, da socialização dos meios de governar, democracia radical, e da socialização dos meios de produzir, trabalhadores conscientes, organizados, que se adonam coletivo e gregariamente dos meios de produção. Isso é um ideal. As experiências tentadas no mundo, em geral, não deram certo, mas isso não permite que a gente abandone esse sonho, né, da sociedade socialista. Por isso, nosso partido chama Socialismo, Partido Socialismo e Liberdade, ou seja, socialismo com democracia, que é difícil de produzir e alcançar. Mas, voltando, é um instrumento. Quem mais me explicou o sentido da nossa saída, muitos de nós do PSOL fomos do PT. Meu caso, desde 1987. O PT foi fundado em 81. Então, eu sou das primeiras levas lá, quando o partido era pequenininho. E um camponês de um assentamento lá no norte fluminense, em Campos dos Goitacazes, falou: "Não, eu entendo. Vocês mudaram de enxada para continuar o plantio." Eu achei linda essa metáfora e é isso mesmo. Pior coisa é um ex-ressentido. Eu repito também, até para os meus amigos do PT, não, eu saí do PT para continuar praticando os valores que aprendi nele. E eu não sou daquela esquerda raivosa, sectária, que se autoproclama dona da pureza revolucionária, não. Um pouquinho de humildade na vida ajuda bastante. Agora, tem uma linha de princípios que a gente não pode romper, né? Então, nesse sentido, a saída do PT não para ir para outro partido já constituído. A ralação braba que é construir um partido quase que do nada. E é o PSOL, que tem suas mazelas, suas dificuldades, mas já aí está, como você falou, Caio, na sua maioridade. Mas eu continuo dizendo que o PSOL é um partido ainda pequeno em muitos lugares do Brasil, em outros lugares ele é um partido de tamanho médio, mas pequeno ou médio com vocação de grandeza. Agora, por exemplo, veja o Centrão, oportunista, já está declarando neutralidade, típico do Centrão, que são um partido de direita fisiológico e muitas vezes corrupto. Eles estão ficando nessa posição para, no segundo turno de uma eleição, se houver, eles vão migrar para aquele que tiver mais chances. É puro oportunismo. E, muito provavelmente, pelos cenários que se desenham, eles vão agarrar no governo Lula, num eventual quarto governo Lula. E é preciso, dentro daquela frente amplíssima que vai estar junto com Lula, ter um polo de esquerda, ter um contraponto, não naturalizar o fisiologismo, os esquemas corruptos. Tem gente aí, tem cacique do Centrão que fica de olho no butim. E eles precisam muito da máquina do Estado. Antes de 64, falava-se do PSD, não é o atual, mas tem semelhanças. Era um partido do Juscelino Kubitschek, por claramente exemplo. Inspirado, inclusive. Exatamente. Nem a favor, nem contra, muito pelo contrário. Mas ele era, como alguns analistas políticos falavam à época, que tinha o PTB, que era uma legenda grande, com um viés progressista, trabalhista. Tinha o PCB, que era menor, mas era a esquerda da época. E tinha a UDN, a direita, para falar dos partidos mais expressivos. E o PSD ficava ali, de olho, aí governo, sou a favor. E usavam uma imagem interessante. PSD é uma ostra incrustada no casco do navio Estado. Então tem partidos que têm essa vocação, entre todas as aspas, de ficar agarrado ao poder. É impressionante. Está lá, ó, o PP, o União Brasil, o Republicanos, todos têm ministério. No governo Lula, 3. E eles já estão vislumbrando a possibilidade de manter tudo isso. Agora, é um perigo, porque tem corrupção,
enredam, bloqueiam, seguram. A gente vê, ainda mais agora que a direita e a extrema-direita hegemonizando, a direita e a extrema-direita têm maioria no Congresso Nacional, Congresso inimigo do povo. Então a gente tem que ser um polo à esquerda, não sectária, não se achando dono da verdade, mas que mobiliza a sociedade, anuncia, denuncia, cobra. Estivemos com Lula semana retrasada, lá no Palácio Alvorada, entregamos uma carta a ele com vários pontos programáticos. Ele falou, eu já sei o que vocês pensam e tal, pode deixar, vocês confiam em mim que eu confio em vocês. Tá? E é bom existir, podem me cobrar, é bom cobrar, governo só anda se for cobrado. Ótimo, né? O Lula é um sedutor, né? E é bom que seja assim e vamos juntos, sem perder a independência crítica de classe. Chico, para continuar rapidamente, vou complementar aqui uma segunda pergunta, ainda sobre o PSOL. A gente tem visto aí alguns movimentos do PSOL, principalmente liderado por uma certa ala do PSOL, que é o mais alinhada ao governo Lula do que a outra parte do PSOL. E a gente costuma brincar aqui, né? O PSOL é um partido que, embora pequeno ou médio, né? Quando briga, a gente ouve da rua inteira, né? Porque a briga é bem... É pública. É pública, né? A briga, todo mundo sabe. É na arena pública. Pois é. E embora você seja reconhecidamente um lorde da Câmara, um homem que não sobe a voz em momento nenhum, nem em texto, nem em vídeo, nem em áudio, algumas pessoas do seu partido, naturalmente, sobem um pouco o tom de vez em quando. Como é que você tem visto? É o quê? É a dor do crescimento, né? É a dor da maioridade chegando. Como é que você tem visto aí as questões internas aí do pessoal? Sem entrar eu não tô nem entrando em pormenores, porque são várias, né? São algumas coisas que têm vindo à tona. Como é que você tem visto isso? A esquerda vive uma crise no mundo, né? Claro. E não é uma crise de crescimento, porque a esquerda já tem, se considerar lá a Revolução Francesa, 3 séculos. Aqui, século XX, desde a Revolução Russa, essas revoluções históricas, Revolução Chinesa, Revolução Cubana, a Revolução Nicaragüense da Frente Sandinista, que Daniel Ortega trai agora descaradamente. O poder também é muito complicado, né? O poder te corrompe, o poder te aquieta, rebaixa seus sonhos e às vezes rompe com seus princípios, então isso é um problema dinâmico da esquerda. E os conflitos na esquerda repercutem porque a gente não tem, em geral, caciques que impõem sua vontade. É uma disputa, mas reverbera, alguns são muito gongóricos, como você disse, não é o meu caso. Acho que a gente tem que fazer a disputa interna, sendo interna mesmo, mas tem gente hoje em dia, ainda mais agora, isso mudou social, muito. Né? Eu sou da era digital. Esse mundo, eu sou da era analógica. Esse mundo do digital, ele altera muita coisa. Cada um é o personagem de si mesmo, é o seu próprio meio de comunicação. Tem a ditadura dos algoritmos. Parece que às vezes a gente esquece que a nossa comunicação virtual, das redes sociais, tantas vezes antissociais, virtuais, mas nada virtuosas, elas são controladas pelo grande capital. Eu vejo lá em Brasília o lobby para que não haja regulamentação e controle das big techs. É um pouco parecido com o das bets agora. Então esse mundo gera um outro tipo até de produção do imaginário social. Existe um vedetismo, um personalismo. Para você repercutir na rede, você tem que xingar, lacrar, criar expectativa. Atenção, hoje às 20 horas eu vou fazer uma revelação impressionante. Chega lá. Outro dia eu vi um deputado, colega nosso, inclusive da Federação Pessoal Rede, ele é muito bom de rede social, mas ele falando, tem nada de campanha fofa, não, temos que botar pra fuder e tal. E vamos pra isso aí pra porrada. Tá na rede, né, rapaz? É verdade. Com esses vagabundos. A adjetivação e o tom estridente conquistam adeptos, geram likes. E as pessoas, às vezes, em vez de pensar na sua causa, na construção da consciência das trabalhadoras e dos trabalhadores, na sua organização dificílima hoje em dia, está tudo muito atomizado, os sindicatos se enfraqueceram, isso é inegável, fica pensando nos likes que vai ter e acha que isso está vinculado até a voto. Eu não sou desse time, claro, embora tenha rede social, até no
Outro dia eu fiz uma experiência. No TikTok eu botar pensamentos do Barão de Tararé, Paris Torelli, jornalista de humor. O pessoal não curtiu muito, não. Eu achei que ia fazer sucesso, mas não é que ficou zero, mas parece que coisas mais elaboradas, não engajam. Tem que ser mais o adjetivo do que o substantivo. E tudo isso eu estou falando para dizer que essa disputa no PSOL tem a ver com o uso das redes, né? Você levar uma denúncia pública. Isso é muito ruim. Eu acho que foge a ideia da solidariedade socialista, foge a ideia da própria construção da democracia interna. Mas é gente que está buscando motivos para, depois da eleição, sair do PSOL. Bom, vão com Deus, escolham aí, depois vão se lamentar, eu tenho certeza. Mas já houve uma primeira dissensão entre nós, resolvida democraticamente, que era a proposta de federação do PSOL com o PT, como o PCdoB e o PV estão. Eu vejo deputados, inclusive do PV e do PCdoB, reclamando comigo, poxa, o PT é muito grande, a gente fica meio sumido. Então, não é não coligar, tanto que estamos coligados, apoiando Lula na sua reeleição à presidência. Agora, federar é outra coisa, porque, em geral, o partido de menor porte fica meio sumido. Às vezes a gente tem divergência com uma proposta do governo, que o PT vai lá e defende, o PCdoB é até contra, mas não tem jeito, somos da federação. Então nós decidimos, com muita tranquilidade, por 67% do Diretório Nacional do PSOL, não federar com o PT. E por 90%, 100% quase, coligar com o PT nessas eleições, desde o primeiro turno, apresentando uma carta de princípios e propostas. Assim foi feito, assim está sendo implementado, assim trabalharemos nessa eleição. Agora, teve gente que ficou milindrada em perder, com bastante relevância, essa ideia de federação com o PT e agora quer ir embora, quer sair. E não explicitam totalmente, mas você vê no folhetinho, não bota William Siri candidato a governador, porque tem que apoiar Eduardo Paes. Vale dizer, a especulação imobiliária. Mas o fascismo, tudo bem, mas você tendo opção, podendo demarcar, tem que fazer isso. Eleições em 2 turnos permite esse tipo de posição. Então, tem isso aí, mas o tempo é o senhor da razão, né? Eu acho que eu tenho a expectativa de que alguns dos que estavam com esse grupo, para falar, claro, é liderado pelo Guilherme Boulos, é ministro, companheiro, lutador, uma história de vida muito bacana, compromisso de construção com o MTST, mas alguns talvez não saiam do PSOL, porque mudar de partido é difícil, é sofrido, e tem gente que se ilude achando que lá vai ter mais espaço. No PT, duvido muito. Vamos ver. Você muda de uma casa pequena para uma casa grande, às vezes você tem que varrer, né? Varrer mais espaço, limpar mais espaço, é complicado. E já tem moradores lá, já tem moradores, no melhor quarto. Exatamente. Luara. É até um pouco complementar a minha pergunta, você já respondeu algumas coisas, mas nós temos falado aqui no lado B, a gente fala bastante sobre quebrar a maldição de Ulisses Guimarães, né, Caio? Que dizia que o próximo congresso seria pior. E já neste início de campanha, assim, né, que movimentações você acha que o campo progressista precisa fazer? E aí eu falo dos candidatos, mas também da militância, né? Então pensar aí em termos de agenda até, para poder qualificar o debate, né? Para conseguir pautar mais do que ser pautado, já que a gente acabou de falar um pouco de redes também, e para renovar nas pessoas esse sentimento, né, de que a política pode ser com P maiúsculo, para usar um termo que o senhor também já usou, já declarou. Essa disputa é importantíssima para a presidência, mas a gente não pode esquecer a Câmara, o Congresso Nacional. Aliás, presidência, governos estaduais, tudo bem, mas deputado federal e senadores, senadoras é muito importante, porque eu vejo lá as dificuldades para passar as propostas mais elementares e o punitivismo, o desmonte do Código Ambiental é cotidiano. Eles volta e meia têm pautas bomba. Essas são as verdadeiras pautas bomba. De desmonte da legislação ambiental, de golpismo, de anistia para golpista. Veja só. Eles às vezes até exageram. Acho que ninguém vai perceber. Na Câmara foi aprovada aquela PEC da blindagem, da bandidagem, para estabelecer um corpo de proteção aos deputados e deputadas que em uma denúncia de corrupção seria mais apurada.
apurada. Felizmente, a grita da sociedade barrou esse troço lá no Senado. Mas eles têm uma maioria. Eu diria que a proporção hoje, nessa legislatura, na Câmara, é de do campo progressista, não estou falando nem só da esquerda, para 3 da direita conservadora, hegemonizada, liderada pela extrema-direita. Tem que mudar. Eu espero que a gente possa, pelo menos, poder perder de menos e fazer uma batalha grande. Tem um elemento que já existiu na eleição passada que influencia muito as eleições: emendas parlamentares. As emendas que vêm crescendo nesse ano, 51 bilhões de reais para emendas parlamentares. O Lula mesmo tem reclamado disso. Qualquer governante, porque você fica manietado. As políticas públicas, e quem tem capacidade de planejar é o executivo, elas ficam sem recursos. Eu assisti, nesses 3 anos e meio de mandato, ministro de Estado indo lá pedir emenda parlamentar, ministros do Executivo, Polícia Federal, Forças Armadas. É impressionante como o orçamento da União foi sequestrado de forma crescente, tem sido sequestrado pelo parlamento. As emendas impositivas de pagamento obrigatório. E são também fonte de corrupção. Vide o orçamento das emendas PIX, que é uma versão do orçamento secreto. Felizmente, o ministro Flávio Dino tem dado um combate a isso. Mas vejam, dados do Tribunal de Contas da União, de 100 emendas PIX examinadas pela Polícia Federal, a pedido do ministro Flávio Dino e acompanhados pelo TCU, 82 tinham irregularidades, tinham desvios. Só que isso gera fidelidade eleitoral. Antigamente tinha a compra de votos até com dinheiro. Continua tendo. Você sai dos grandes centros, é 50, 100 pratas por voto. É gente que é apreendido no carro com um monte de dinheiro vivo. Esses que volta e meia agora, graças à operatividade positiva da Polícia Federal, são flagrados com milhões em dinheiro vivo em casa ou no carro. Isso, claro, já é agora, é para comprar voto. Mas o grande elemento de compra de voto agora são as emendas parlamentares, porque elas fidelizam currais eleitorais. O cara fala, esse aparelho aqui do posto de saúde, eu que comprei. O deputado, ele faz uma placa se elogiando, bota uma faixa se agradecendo. É vergonhoso, é um retrocesso. Mas está aí, existe. São as emendas. Dinheiro público não é favor nenhum. Eu insisto sempre, claro que eu faço as emendas também, aonde basicamente para o setor público, e digo, olha, não quero plaquinha de agradecimento nem faixa, porque isso é dinheiro público. A gente é apenas um instrumento, uma ponte para que esse dinheiro, com transparência, rastreabilidade, chegue até vocês. Apresentei um projeto de lei agora, semana passada, projeto de lei complementar, estabelecendo que as emendas PIX têm que, em primeiro lugar, tem um plano de trabalho previamente aprovado e publicizado. Em segundo lugar, um código de rastreamento para a gente saber a origem, o destino, por onde passou, cada etapa. Em terceiro lugar, uma conta bancária própria. Não pode, como hoje, botar na conta da prefeitura, distribui para a secretaria A, B ou C e aí acaba se perdendo o controle disso. Então, conta específica para as emendas. O ideal é que elas acabassem. Todas as emendas, na verdade, e essas PIX em especial. Mas, enquanto não dá, porque aí, olha, a reação dos parlamentares é de 90% de rejeição. Teve um município no interior de Rondônia ou Roraima, nessas investigações da polícia e do TCU. A população era de menos de 10 mil habitantes. Tinha 6 milhões em emendas, todas para serem implementadas pela mesma empresa. E muitas com obras inconclusas. Isso chama roubalheira. Esse vice do Flávio Bolsonaro, o Alfredo Gaspar, ele destinou lá a 100 quilômetros de Maceió, no interior de Alagoas, uma emenda também na ordem de 6 milhões e 100 mil reais, e que está sob investigação. Que aí você entra, aí a empresa que vai fazer a obra é de um cunhado, aí é esse esquema. Então é uma corrupção institucionalizada e crescente. É uma novidade, só que isso gera votos. Fideliza currais eleitorais, e o cara, o benfeitor aqui e tal. É o
Coronelismo, Inchada e Voto, do velho Vitor Nunes Leal, uma obra clássica sobre a República Velha e sobre os anos 40 e 50 no Brasil, que parece que se revive agora em plena era digital. Pois é. Chico, a gente falou aqui da sua trajetória, né? Você chegou no Congresso Nacional em 2003, junto com Lula no Palácio do Planalto, né? E participou de todas as legislaturas desde então, exceto uma, né? Que foi a candidatura ao Senado, 2018. Quando você teve seus primeiros mandatos, né, na década de 2000, a gente tinha a figura do baixo clero, né? Aquela massa de deputados, mas que não tinha grande influência, não tinha acesso a grandes cargos e verbas. Na virada do Dilma 1 pro Dilma 2, ali 2014 e 2015, teve a rebelião do baixo clero, né, com a eleição do Eduardo Cunha, e a partir daí a gente tem... Mas houve arreganhos anteriores. Então, Severino Cavalcante, 2005, acho que foi na época da fundação do PSOL, foi exatamente isso. Só que ele não conseguiu terminar o mandato, né? Teve o mensalinho do restaurante da Câmara. E aí é até interessante dessa perspectiva histórica, para você falar para alguém que esteve lá nesse tempo todo, como é que você viu esse processo de revolta do baixo clero, digamos assim, para ganhar o protagonismo que o Congresso tem hoje, né, que a Câmara dos Deputados tem hoje, na figura do chamado centrão, né, da direita fisiológica, que de 2014 para cá a gente vai vendo, né, o enfraquecimento do executivo, né, o impeachment da Dilma serve muito a isso, né, porque você tem a assunção de um governo absolutamente legítimo na sociedade, que é o governo Temer, e depois a eleição, apesar de a gente pode ter muitas ressalvas, né, com o processo de prisão do Lula, mas uma eleição eleitoralmente democrática, digamos assim, do Bolsonaro, que chega também sem nenhuma estrutura partidária, né, de poder prévio, que facilita também que as estruturas ali na Câmara de Deputados se imponham ao Executivo e traga essa, vamos dizer, essa distorção que a gente tem hoje, né, de qualquer Executivo, né, seja o Lula, seja qualquer outro, ficar eternamente emparedado pelo Congresso, e é esse Congresso, né, inimigo do povo que a gente tem falado. Essas mudanças eu percebi. E além de você ter vivido, você é como professor de história. Isso, claro. Isso ajuda. É um equipamento importante para a gente conseguir entender a realidade complexa da vida parlamentar, da vida democrática brasileira. Eu cresci sob a ditadura, como jovem ainda resisti, fui preso ainda menor de idade, uma passeata estudantil, era aluno do Pedro II. Tem muita história aí, que nos ensina muita coisa. E eu vejo o empoderamento do Congresso, não no sentido positivo de mais democracia, mais participação popular, mas não. Enfraquecer o poder do Executivo do ponto de vista da sua possibilidade de planejar políticas públicas, de dar as coordenadas num país da imensidão do nosso. Aí o Congresso acaba fragmentando tudo. Cada deputado, cada senador é uma unidade orçamentária do recurso federal, o que é um erro. Eu fiquei muito impressionado quando eu voltei agora, de fato estive fora lá no período do Bolsonaro, é um pouco de alívio também, né? Não ser parlamentar. Escapou dessa, né? Escapei dessa. Quem tá lá e continuou me conta como era horrível. E não pode voltar, pelo amor de Deus. Eu acho um retrocesso, um atraso, é a ignorância no poder, mas com voto popular. Esses tempos de dissonância cognitiva são muito fortes. Pois bem, agora eu vejo mesmo gente demandando do mandato na perspectiva de emenda. Ninguém quer mais discutir política pública, luta social para conquistá-las. Ninguém é exagero, né? Mas poucos resistem ainda. Hoje é esse pragmatismo das emendas. Agora, atribui-se a Ulisses Guimarães a famosa frase: se você acha o Congresso atual ruim, espera para ver o que virá. De fato, piorou muito a qualidade do debate. Os caras xingam assim, como se fosse xingamento. Comunistas! E daí, o que é o comunismo? Eles não sabem o histórico do processo da União Soviética, processo da Revolução Cubana, não tem nada a ver. Marx e Lenin, eles acham que isso metem o pau, mas Paulo Freire é demonizado ao extremo. Outro dia eu perguntei a um deputado: vem cá, que obras você leu do Paulo Freire? Ah, nenhuma, mas eu sei o que ele fala. Vocês comunistas repetem os mesmos chavões sempre. Então há um anti-intelectualismo militante que gera treva, gera obscurantismo, gera retrocesso. E eu fico impressionado. Agora reacenderam o movimento anti-vacina.
A reboca do debate, entre aspas, dos Estados Unidos, né? Exatamente. Vem importado. Mas é uma loucura e uma subserviência total. Então a gente tem que melhorar o padrão de civilidade da política brasileira. Agora, antes tinha os maiores esquemas, o toma lá da cá, isso não estava acabando, não. A qualidade dos debates e da própria bancada de esquerda já foi melhor. A gente tem que qualificar mais, a gente tem que... Eu estou me candidatando também porque estou já na prorrogação. Eu brinquei com o Lula. Eu falei, ô Lula, você está dizendo que é a sua última? Ele falou, tô, mas ninguém acredita. Que eu tô também nessa mesma condição, sou um pouquinho mais novo que ele. Aí ele falou, não adianta, ninguém vai acreditar. Aí ele falou assim, se bem que eu vou viver 120 anos, ele né? sempre fala. Lula 2034. Sempre fala, vai voltar. Eu não viverei 120 anos e eu acho que a gente tem, como diz meu querido amigo Frei Beto, nós nascemos com defeito de fabricação, todos nós, e prazo de validade. Então eu ainda estou com energia, com boa memória, com boa consciência, com entendimento das coisas e acho que posso dar essa contribuição, mas eu quero muito, muito, muito que a qualidade da representação melhore e que cada vez menos já gente vá para lá para pensar que vai substituir a população. Nós vamos representar. E um dos papéis dos mandatos parlamentares democráticos é estimular a organização da sociedade, a cidadania horizontal. Volta e meia em época de campanha, e já começou isso, as pessoas, eu estava na Zona Oeste, no primeiro dia da campanha, à tarde, lá com o nosso William Siri, aí tinha uma mesinha com cerveja, um ambiente fora do lugar lá do evento, e aí a turma me identificou como deputado e já veio aquele papo. E aí, vai mandar descer uma rodada de cerveja? Falei, não faço isso, não vou comprar o seu voto. Aí as pessoas ficam bravas, não estou vendendo meu voto. Tá sim. Não tem que ficar passando a mão na cabeça do eleitor que se vende, né, e que desvaloriza, inclusive, o voto. Eu sou de uma geração que lutou muito, as diretas já, para ter o voto. Ele é precioso. Eu até hoje, olha que eu já participei de eleições, dezenas. Eu me emociono no dia da urna, e não é porque eu estou lá na urna, não. É o ato de votar. É muito legal. Eu sou do tempo que você votava numa cédula de papel, que tinha de roubo na contagem, tinha que botar uma fiscais em cima da mesa lá de contagem, porque tinha uns caras habilidosos, que nem esses que roubam jogo de carta, que passa para cá. Chico, pra gente encerrar, eu queria que você desse um olhar agora pro Rio, né? A gente falou bastante de Brasil, de Brasília. A gente até brinca, né? Que a Luara tem uma vantagem, que ela analisa o Rio de um lugar seguro, que é longe do Rio. Se bem que Salvador... Pois é. Não, e todos os lugares por onde ela passou, né? Brasil. Mas eu queria olhar pro Rio, e aí acho que a gente pode pegar esses últimos anos, né? Eu vou olhar aí esse olhar do século XXI, o olhar da criação do PSOL, que é um partido muito forte aqui no Rio, né? É o grande partido de esquerda do Rio, e agora o PT tá começando, né, a tentar... O PT em 22 fez uma bancada estadual maior, mas no municipal continua o pessoal sendo a maior bancada de esquerda. E que naturalmente que o PT seja maior que o pessoal não é de se estranhar, né? É uma disputa que é bastante interessante. Então vou colocar assim, nesses últimos 20 anos, né, a gente viveu governos do Rio de Janeiro que deram em muita corrupção, né? A famosa frase, acho que exagerei, porque não foi pouca corrupção, de Sérgio Cabral, de Pezão, de renúncia, de impeachment, de prisões, de fascistas que foram impeachmentados e depois de ladrões, né? Que a gente pode dizer que o Cláudio Castro era que do nada surgiu e apareceu e institucionalizou a corrupção de uma maneira que ficou muito patente todo mundo. Todos os governadores eleitos do Rio no século XXI enfrentam problemas com a justiça. Exatamente, impeachmentados. Agora a gente tem a perspectiva da candidatura do Siri, claro, e aí uma perspectiva ali nas pesquisas que dão para Eduardo Paes ou o fascismo, Douglas Ruas. A gente sabe aqui, a gente estava até falando em off, né? A gente aqui tá sempre lembrando as pessoas que o Paes é uma pessoa de direita, né? A gente precisa lembrar para algumas pessoas, né? Que ele é um homem de direita. Se tiver que votar nele no segundo turno, beleza. Os 10% do garotinho com um discurso bem à direita, mas né? O garotinho, acho que, enfim. Mas enfim, como você tem visto o Rio de
Janeiro, e aí tem um dado do Rio de Janeiro que é interessante, que eu queria que você comentasse, que é a educação do Rio de Janeiro. Você, como professor de história, um homem completamente vinculado à educação, uma militância completamente vinculada à educação, e o Rio de Janeiro apresenta piores salários para professor, os 2 piores, os piores níveis do IDEB. A gente tá vendo o Rio de Janeiro, enfim, piorar em todos os níveis socioeconômicos. Como é que você tem visto o seu Rio de Janeiro? Você é um cara muito ligado ao Rio de Janeiro, obviamente. Como é que você tem visto a situação do Rio e as perspectivas, né, para os próximos anos, considerando que aqui é o berço do bolsonarismo? Isso é um dado que a gente não pode deixar de contar. Flávio Bolsonaro é senador por aqui, Jair Bolsonaro foi deputado por aqui, né? Agora a gente mandou o Carlos lá para Santa Catarina, mas enfim. Como é que você tem visto nesse sentido de bolsonarismo, de corrupção adoidado, né? Muito mais do que nunca, de prisões de governantes, de índices socioeconômicos? Fala um pouco do Rio. Bom, a gente tem que ir longe lá, pela minha própria condição de velho professor de história, eu não consigo pensar no Rio sem relembrar, primeiro, a constituição do próprio Estado, de maneira vertical, a fusão, o período de Chagas Freitas, que era do MDB na época da ditadura, que tinha o partido do Sim Senhor, que era Arena, e do Sim, que era o MDB, consentido pelo regime empresarial militar, da censura, da tortura, do banimento, do exílio, da morte, um horror. Página infeliz da nossa história. Passagem apagada na memória das nossas novas gerações. Exato. Então, mas a gente não tem tempo para fazer essa digressão tão longa assim. E o chaguismo era a política da bica d'água, ele fazia maiorias fisiológicas na Assembleia Legislativa e ele era eleito indiretamente, mas com o beneplácito da ditadura, do poder central lá. E isso nunca acabou definitivamente. No período do governo Brizola, havia os Nader dominando a Assembleia Legislativa e o Brizola tentou e tal, no fim acabou tendo que compor com essa gente do fisiologismo. Ainda assim, chamou Darcy, tinha iniciativas muito criativas no governo. Foi um período bem bacana, de 83 em diante. Mais um interregno, que logo voltou Moreira Franco e de lá para cá, sobretudo no século XXI, isso, inclusive, figuras que não existem, que não têm história política mínima. O Wilson Witzel foi eleito sempre com mote de combate à corrupção, como o Collor, né, de ataque, fim dos marajás. Então tem todo esse discurso enganoso que mexe com a população, claro, ela quer acabar com os marajás, com a roubalheira, com a casta, mas eles são a expressão disso. O bolsonarismo também se diz contra o sistema, eles são o esgoto produzido pelo próprio sistema, nas formas mais canhestras, mais tortas e torpes. E aí os sucessivos governos. Mas olha, parece que a população não acorda para isso. Eu fico muito impressionado, porque veja, o desgaste do bolsonarismo com o Cláudio Castro, que é ligado a eles, que é do bolsonarismo, é total. E, no entanto, o candidato deles ainda aparece com 30% nas intenções de voto. E, sobretudo, os candidatos proporcionais, eles aparecem com muita grana. Agora esse festival de caras e números, né? Ninguém sabe direito o projeto, a proposta, o histórico de cada candidato ou candidato, mas vai na onda. E eles infestam as ruas e acabam tendo algum tipo de êxito. Isso só acaba com uma profunda revolução cultural e educacional. Toda campanha tem que ser muito pedagógica, muito didática. E a prática política tem que ser sempre pedagógica e didática. Insistir, persistir, não desistir, cutucar, chamar a consciência crítica. A gente precisa de muito Paulo Freire, sim, inclusive na dimensão da política. Não trazer respostas fechadas, mas propostas, problematizar as coisas. Para o Rio de Janeiro sair dessa lama total é impressionante. Cada 15 dias tem um deputado estadual preso. E a bancada federal também é majoritariamente desse time. Vai tentar sobreviver. A gente pede, né, encarecidamente, olha a história, veja como votou, qual é a posição, por exemplo, em relação ao fim da escala 6x1. Tem coisas concretas. Qual é a posição em relação ao cuidado ambiental? Tem coisas concretas para aferir. Os caras assinaram a sua sentença de morte política
mas desde que Sua Excelência a eleitor e o eleitor percebam isso. São os supremos juízes de todos nós. Eu espero que... porque a degradação é muito grande. E tem gente que fala, detesto o partido, mas sem partido você não se candidata. Pois é. Há um derretimento partidário. Aliás, a maioria dos partidos negam a sua própria sigla. Caio estava falando, né, que a maioria dos candidatos não coloca o partido no material de campanha. É um negócio absurdo. Acha que o número resolve. E os partidos progressista é reacionário, liberal é conservador, vai olhando. Pode ter até o Partido Liberal se declara direitista conservador. União Brasil nem é unido. União Brasil é desunido, nem é pró-Brasil. Exato, os republicanos carecem de republicanismo. O Partido Republicano foi fundado pela igreja, né? Pois é. Realmente Igreja Universal. É um negócio... Era Partido Republicano Brasileiro, né? Aí quando entrou na moda, primeiro caiu a obrigatoriedade da palavra partido e depois aí pós-impeachment e tal, virou moda não ter partido no nome, né? Então tem os Podemos, Cidadania. Realmente. Avante. Incrível. Mobiliza. Chico, muito obrigado. Sabia que ia ser um grande programa. Você, como eu brinquei ali na abertura, né? A gente estava em dívida, a gente sabia que a sua presença aqui deixa a gente ainda mais pleno do nosso dever aqui de comunicação, de uma comunicação à esquerda, de uma comunicação progressista, e tê-lo aqui, acho que deixa o nosso programa ainda maior, né? Nesses 10 anos que a gente está comemorando. Deixa seu recado final, obrigado. Olha, que eu acredito é nisso. Conversa franca, veículos de comunicação comprometidos com a consciência crítica da população. Isso é o bom jornalismo que vocês fazem. Eu agradeço muito e quero dizer, a única batalha perdida na vida da gente é a que a gente não trava. Então vamos à luta com confiança, esperança se constrói. Eu estou, apesar de tudo... Aliás, tem uma historinha. O jogador... Dadá Maravilha, Dario, jogou até no nosso Mengão. Ídolo do Clube Atlético Mineiro. Ídolo do Galo. Ele é torcedor do Atlético. Pronto, então, fica bom terminar com ele. Uma vez ele era bom de tiradas, né? Tinha vínculo com a ditadura, o Médici obrigou o Saldanha a convocá-lo. Mas, de qualquer maneira, uma vez, na véspera de um clássico contra o Cruzeiro, perguntaram, e Dadá, então, você tá otimista para esse jogo? E ele deu uma resposta genial. Nem otimista, nem pessimista, mas determinado. Isso. É assim que a gente tem que ser. Perfeito. Obrigado, Chico. É isso, gente. Deixa eu me despedir aqui. Eu quero deixar um recado aqui, gente. Eu tô até ajudando aí num projeto maneiro novo, quero que vocês conheçam. Chama-se Se Mexa Também, tá? É um hub de mobilização para ampliar a participação das pessoas na política, né? Eu tô ajudando aí na equipe de comunicação e aí eu convido vocês a saberem mais e acompanharem semexatambém.com.br, na verdade é só .com, semexatambém.com e o Instagram @semexatambém, tá, gente? Luara, boa noite. Boa noite. Depois de citarem o filósofo, né, jogador, mas também filósofo da Maravilha, que além dessa que o Chico citou, ainda tem a que eu uso bastante, eu não me venho com a problemática, que eu tenho a solucionática. Gosto bastante de uma esquerda que propõe cada vez mais, né, do que só denuncia. E com o programa com o Chico hoje, eu acho que é sempre bom ouvir o professor, né? A gente sempre tem a expectativa de uma aula, e foi uma aula, além de um registro, Chico, porque quando a gente fala de dívida aqui, não é só uma dívida, um convite à sua aula aqui, ou pra gente, não, é uma dívida com a nossa comunidade também, porque sempre pedem, né, Caio? As pessoas estão sempre pedindo, indicando, assim, a gente, né, quer ouvir mesmo. Então é também esse registro dos nossos grandes personagens aí, grandes companheiros e companheiras que passam por aqui, que a gente tem sempre a honra de poder entrevistar e ter essa troca franca para pensar nas solucionáticas, né? Talvez a gente ainda não tenha solucionáticas, mas estamos aqui criando. Estamos queimando a bufa. E achei muito bom, viu, Chico, essa sua última fala também de que esperança a gente constrói. Então, vamos construir, vamos juntos, e obrigada a todo mundo que ficou com a gente até agora. Daniel, boa noite. Boa noite, obrigado, Chico Alencar, pela presença e até a próxima. É isso, então a gente encerra por aqui mais um episódio da temporada lá do B10 anos, lembrando que agosto é o mês dos nossos 10 anos, e a gente vai comemorar muito, a gente espera comemorar bastante até o fim do ano, e de preferência, né, por favor, com a vitória aí sobre a extrema-direita nas urnas. Então fiquem ligados nas nossas redes sociais, que a gente espera trazer mais novidades. Semana que vem a gente volta, eu te convido a ficar com a gente e fortalecer o jornalismo independente, contra-hegemônico e anticapitalista. Forte amplexo e até lá. Esse podcast foi editado por Fernando Cesarotti.